Olá pessoal, eu sou a Jennifer e esse é o canal Em Debate, Gênero e Relações Nacionais. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os últimos comentários que a OMS fez com relação ao Brasil no enfrentamento do Covid-19 e também trazer um pouco para vocês sobre algumas questões que eu abordei na minha tese de doutorado, que foi justamente sobre a atuação do Brasil no enfrentamento das epidemias. Então eu espero que vocês gostem, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Bom pessoal, a gente está enfrentando uma séria crise no Brasil na área da saúde, a gente está chegando a quase 3.000 mortes por dia por causa do Covid, fora a situação de que a gente não tem mais vagas nos hospitais, a maioria dos hospitais lotados, poucas vagas de UTI sobrando, falta de medicamentos, problemas com relação aos falta de atendimento, pessoas, né, que estão aí trabalhando, já estão estafadas mentalmente também. Então toda a situação deixa, né, o Brasil de uma forma aí numa situação muito problemática. E por isso até vou trazer então um trechinho para vocês com relação ao que a OMS, né, falou sobre a questão do Brasil. Starting from the government, all stakeholders should really take it seriously. A OMS, sempre tão diplomática, não podia ser mais clara. A começar pelo governo, todos no Brasil precisam encarar seriamente a pandemia. O diretor-geral da OMS também não disfarçou a decepção. Tedros Adhanom disse que está confuso. Ele considera o sistema de saúde brasileiro um modelo. O diretor de emergências da OMS explica melhor. Mike Ryan destacou a vacinação exemplar do Brasil contra o sarampo e a poliomielite. Ele não duvida da ciência brasileira, nem da população, mas questiona se há apoio contra a Covid-19. A líder técnica da OMS afirmou que a variante identificada no Brasil preocupa. Maria Van Kerkhove insiste no uso de máscara e no distanciamento. A infectologista explicou que essas medidas estão dando certo em vários países. E principalmente pelas críticas que têm aparecido com relação ao Brasil, e principalmente as críticas quanto a OMS tem feito na falta de estratégia, na falta de controle que o Brasil tem feito. É importante ressaltar que no Brasil essas políticas de enfrentamento elas devem partir da União, ou seja, do governo federal, através de estratégias do Ministério da Saúde. Já até comentei para vocês num vídeo anterior de que o Brasil, o Sistema Único de Saúde, ele funciona de forma bastante descentralizada, onde a União, os governos estaduais e as prefeituras cooperam entre si no enfrentamento, né, na questão de trazer estratégias no contexto da saúde pública. Só que quando a gente fala no contexto pandêmico, essas estratégias devem partir da União, tanto que a gente tem um Programa Nacional de Imunização, onde, né, a gente tem toda a estratégia, toda a questão de recursos que devem partir do governo federal para que os governos estaduais e as prefeituras possam então ordenar, ou seja, se organizar através dessa estratégia nacional. Então isso que é importante a gente destacar. A OMS é uma das estruturas mais importantes no ordenamento global na área da saúde, justamente nessas determinações de enfrentamento, né, pandêmico, e aí a gente vai, né, perceber o porquê dessas críticas, né? O Brasil, na verdade, ele sempre foi um exemplo, principalmente ali a partir dos anos 90 e início do século XXI, no contexto desses planejamentos, pelo fato da capacidade do Brasil ter conquistado uma certa expertise, que eu chamei na minha tese de doutorado de capacity building, ou seja, um processo de evolução através de captação de conhecimento e aí se transformar também num grande doador, num centro de conhecimento para poder também fazer com que outros países tivessem certos conhecimentos para melhorar a situação de saúde de outros países também. Como é que iniciou tudo isso, né? A gente tem aí, né, o Brasil sempre foi um polo de doenças tropicais. No século XIX ele vai enfrentar diversas doenças tropicais que vai prejudicar muito a sua economia, o desenvolvimento econômico, o seu comércio internacional. E aí as práticas principais adotadas eram medidas de quarentena, que prejudicava muito a economia, dificultava a exportação, isso se torna muito caro. Então no início do século XX,
Oswaldo Cruz, que provavelmente vocês devem ter visto falar já dele, da Fundação Oswaldo Cruz, que é uma fundação extremamente importante hoje. A Fundação Oswaldo Cruz, ela é um instituto muito renomado, não só no contexto nacional, mas também no ambiente internacional, por desenvolver pesquisas na área da saúde. Então, o Oswaldo Cruz, ele vai ser contratado pelo governo brasileiro e ele vai, então, adotar algumas práticas que ele tinha, né, aprendido no Instituto Pasteur. E aí vai iniciar o projeto, uma campanha de vacinação que acontece dos anos de 1903 a 1907, só que esse processo de vacinação torna-se obrigatório, fazendo com que a população não gostasse, porque realmente era muito rígido, né? O processo de vacinação nesse período obrigava as pessoas a se vacinarem, até mesmo os sanitaristas entrando nas casas das pessoas e obrigando as pessoas a se vacinarem. Mas, de uma certa forma, o ponto positivo disso, apesar das críticas, é que houve uma redução das principais doenças daquele período. Era peste, febre amarela e varíola. E aí, ao longo do tempo, o Brasil vai fazendo algumas cooperações internacionais também com a Fundação Rockefeller. Ele vai criar o Ministério da Saúde na era Vargas. A gente vai, então, ter planos nacionais na área da saúde nos anos 70. E a gente vai criando, então, estratégias. Tanto que o Brasil, né, chega nos anos 90 com uma certa expertise na área da saúde, sendo também, então, um doador de cooperação técnica para vários países, como países da América do Sul, países também do continente africano e até mesmo países desenvolvidos. Então é muito interessante que diversas políticas públicas que se tornaram bastante eficazes no controle epidemiológico, inclusive o Brasil nos anos 90, vai adotar, né, a medida da lei que vai doar justamente de forma gratuita os medicamentos antirretrovirais, que são os medicamentos para HIV e AIDS. Ele é o primeiro país emergente a realizar isso. E ele vai até receber diversas críticas, principalmente da OMS nesse período, pela preocupação dessas estruturas e que o Brasil não conseguiria, né, controlar, por exemplo, a inflação, controlar, né, e determinar o seu crescimento econômico e justamente sustentar, porque o custo disso é muito alto, de dar esses medicamentos de forma gratuita. E, de uma certa forma, o Brasil teve um resultado extremamente positivo nesse contexto, sendo um exemplo para diversos países, inclusive a própria OMS, né, elogiando as medidas brasileiras e trazendo, então, essa estratégia para que outros países também passassem a adotar essa medida. Então, é muito, né, preocupante a gente ver, então, né, o Brasil, que tinha aí como foco, né, trazer essas medidas e tentar justamente proporcionar esse conhecimento para outros países. Essas cooperações técnicas normalmente vinham do interesse de outros países em verificar que isso estava dando certo e auxiliar e pedir essa ajuda para o Brasil então cooperar nessas estratégias. Uma dessas estratégias também é a campanha de vacinação com o slogan do Zé Gotinha. Até vou falar um pouco aqui, né, para vocês, de uma frase de um sanitarista no Timor-Leste sobre o Brasil nessas cooperações internacionais. Ele fala: a medicina verde e amarelo, tipo exportação, ainda não é tão conhecida como a seleção canarinho, a caipirinha e o samba carioca. Mas em alguns locais do planeta, como no Timor-Leste, por exemplo, a vacinação em massa já foi tão associada ao Brasil como o Roberto Carlos. Então, para vocês terem uma ideia de como o Brasil, né, vai tendo, né, essa expertise na área da saúde, principalmente em campanhas de vacinação, e como isso, né, vai ser propagado até em estratégias de cooperação técnica, onde o Brasil vai liderar. E aí acaba hoje a gente tendo uma situação bastante problemática, que é o inverso, a gente não conseguindo ter estratégias governamentais eficazes no processo de vacinação com relação ao Covid-19, porque isso está muito lento. Então é muito importante a gente ter, né, um pouco dessa perspectiva, né, da situação, de como o Brasil, né, passa a ser um certo sucesso, ter tido um certo sucesso no passado e até mesmo elogiado por várias organizações internacionais, e o próprio Sistema Único de Saúde sendo elogiado. Claro que o Sistema Único de Saúde ele é uma estrutura que tem, sim, falhas, e hoje a gente está passando por uma situação de não estar conseguindo controlar, né, e fazer medidas eficazes por faltas de estratégias, né, nesse sentido. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí, né, de fazer também comentários, sugestões, para que a gente possa abordar no próximo vídeo. Tchau, tchau!